Boa noite, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa noite para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Você é muito bem-vindo. Também aí você que vai assistir depois, né? Não está ao vivo, mas você vai assistir essa gravação depois, cultuando conosco. É muito bem-vindo também. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de nós e se digne abençoar neste culto e recebê-lo como cheiro suave no altar, né? A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo, para ser feito, né? Tem que romper em fé. Todo dia a gente tem que ir rompendo em fé, né? Porque é a nossa luta contra a nossa natureza, a luta do Espírito Santo em nós contra a nossa natureza caída, né? Que conspira constantemente contra a nossa santidade. Nós vamos cantar este cântico, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver
viver rompendo em fé. Senhor, muito obrigado porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado porque nós rompemos em fé, não por causa de nós mesmos, mas por causa do trabalho do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, que nos torna perseverantes, ó Deus, nessa batalha constante, que é essa luta espiritual na qual nós estamos envolvidos. Que o Senhor, ó Deus, na Tua infinita bondade e misericórdia, abençoe a vida de cada um de nós. Receba este culto como cheiro suave no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Se você veio preparado para entregar seu dízimo, você vai ter oportunidade de fazê-lo agora enquanto a gente canta esse outro cântico. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.
Obrigado, Senhor, pelos dízimos, ofertas e pela vida de cada um de nós aqui e de todos aqueles, Deus, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração e o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Convidar os irmãos a uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 93. Salmo de número 93, nossa reflexão, né? Na verdade, não é para nossa reflexão no culto, não é a mensagem. É para um período devocional. Salmo que diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu, ou se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Então, um texto que fala também, como nós lemos no domingo passado, o Salmo 96, fala também sobre as situações cósmicas, né, revoltosas, as ondas, as grandes ondas, e nada disso pode incomodar o trono de Deus, nada disso pode incomodar o Senhor. Ele está firmado acima de qualquer coisa que possa nos assustar, né? O Salmo que a gente leu domingo fala que mesmo que fossem todas as situações cosmológicas, se fosse a ira dos homens, os reinos se levantando, né? Ou se fossem os terrores internos que cada um enfrenta, nada disso pode abalar ao Senhor e nada disso poderia nos abalar também, se ficarmos firmes no Senhor, né? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Às vezes a gente dá uma tremidinha, alguma coisa acontece, a gente dá uma tremida, né? Mas a gente tem que lembrar, o Senhor é maior do que isso. Firmar nesse pensamento, o Senhor é maior do que isso. Vou convidar o Varley aqui, Varley, para orar para a gente, né? Orar pelo nosso país. Nosso país está vivendo um momento de turbulência, né? Orar por cada um de nós, orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, né? Amém. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Peço a todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo em casa, feche os teus olhos. Vamos clamar ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santíssimo, Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus poderoso, o meu Deus, o nosso Deus. Pai, primeiramente nós te adoramos, nós te louvamos, nós te rendemos graças, pois o Senhor é digno de todo o nosso louvor, o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Graças às tuas misericórdias, Pai, graças ao teu amor estamos aqui. Pai amado, Pai querido, clamamos pelo nosso país, clamamos pela nossa nação. Meu Deus e meu Pai, nós cremos na tua soberania, nós cremos no teu poder, na tua misericórdia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, toca no coração das pessoas, Pai, para que esse país, Pai, volte a ser um só país, um só Brasil. Pai, toca no coração dos seus filhos, para que eles voltem a ser sal e luz, pois o tempo é de amar, o tempo é de termos misericórdia, o tempo é de olharmos para o nosso próximo com compaixão. Pai amado, o Senhor nos fez da mesma matéria, todos nós fomos feitos do pó da terra. E como cristãos, meu Deus e meu Pai,
nós temos que amar, perdoar, independentemente de qualquer diferença, de qualquer gênero, de qualquer raça, de qualquer ideologia. O teu reino está acima dessas coisas. O teu amor está acima dessas coisas. A tua misericórdia está acima dessas coisas. Pai, que seja feita a tua vontade, pois a tua vontade, os teus propósitos, os teus desígnios, tudo em vós é mais elevado e mais digno do que nós. Pai, nós confiamos em Ti, como cantamos aqui, como o Senhor já nos falou através dos hinos, rompendo em fé, Pai. Se tivermos que subir montes, se tivermos que atravessar mares, se tivermos que passar pelo deserto, passaremos clamando e dando glórias ao Senhor. Pai, peço por todos aqueles que estão acamados no leito de hospital. Amados, vocês que estão no leito de hospitais, não olhem para as agulhas, não olhem para as sondas, não olhem para a dor, olhem para Deus. Glorifiquem a Deus. Não importa o tamanho da sua enfermidade, não importa o que você está passando, não importa se você está num leito de morte, se ainda há um fôlego de vida em ti, glorifica teu Deus. Glorifica teu Deus aí nesse leito de hospital, glorifica o teu Deus nessa cama, enfermo. Todos quantos estão diante de ti, ao teu redor, vão ver o tamanho do teu Deus. Glorifica o teu Deus. Vós crentes, vós todos os filhos, todos os santos dessa nação, glorifiquem o teu Deus, não murmurem, glorifica, apenas confia. Deus tem o controle de tudo, Deus vai nos suprir, Deus vai nos prover, Deus vai cuidar de cada um de nós como tem cuidado até aqui. Ele só pede que a gente rompa em fé, Ele só pede que a gente rompa em amor, rompa em perdão, libere amor, perdoe. As nossas lutas não são contra a carne e contra o sangue, as nossas lutas são contra as potestades espirituais. As nossas armas o Senhor já nos deu, as armas do Espírito Santo, fé, a palavra, o evangelho da paz, o amor, a misericórdia, o perdão. Pai, oro pelas famílias, clamo por nossas famílias, Pai, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas. Oh, meu Deus e meu Pai, tendes piedade de nós, tendes misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti porque a Tua graça nos alcançou, Papai. Oh, Papai, a Tua graça nos alcançou. E se nos restar apenas a Tua graça, se tivermos que bater esse espinho na carne, a Tua graça nos basta, Pai. Glorificaremos ao Senhor como cantamos aqui, em toda e qualquer circunstância. Pode vir o que vier, glorificaremos o Teu nome, dobraremos o joelho, bendiremos o Teu santo nome, pois o Senhor é digno de todo o nosso louvor, o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Pai amado, Pai querido, nós também clamamos pelas igrejas aqui do Brasil, pelas igrejas que confessam, que professam a fé no Teu único Filho, como único e suficiente Salvador. Pai, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Pai, oro pela vida dos pastores, os líderes do Teu rebanho, sobre cada igreja, que está à frente de cada igreja, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derrama uma porção dobrada do Teu Espírito, Pai. Unge poderosamente os nossos pastores, Pai. Pai, que eles tenham compromisso com a verdade, com o Teu Evangelho, porque nós precisaremos disso, Pai. Nós precisaremos de homens fiéis,
Unge poderosamente os diáconos, Pai. Unge poderosamente os teus líderes que estão à frente da tua igreja, meu Deus e meu Pai. Pai, coloca a tua igreja, os nossos pastores, os nossos diáconos, os nossos líderes, os líderes que o Senhor, Pai, instituiu. Colocamos em tuas mãos, sob os teus cuidados, meu Deus e meu Pai. Pai, essa oração que nós fazemos, já pedindo perdão pelos nossos pecados, tendes piedade de nós, tendes misericórdia de nós, apaga todas as nossas transgressões de diante da tua face, pelo sangue que o teu Filho verteu na cruz do Calvário. Dá um renovo, Pai, à tua igreja, dá um renovo, Pai, renova, Pai, renova, meu Pai, dá um espírito inabalável, um espírito de coragem, um espírito de fé, que a gente possa romper em fé, Pai, nesses 4 anos que estão para se seguir, que a gente possa se romper em fé a cada dia, que a gente possa romper, Pai, em amor, que a gente possa ser sal, que nós possamos ser luz, que a gente possa temperar a vida das pessoas com amor, Pai. Pai, que a gente não entre em nenhuma briga, mas que a gente faça a diferença em amor, em misericórdia, em paz, em perdão. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba, Pai, receba a nossa oração, o nosso clamor, a nossa adoração e principalmente a nossa gratidão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Falou amém, Elia. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Em 2 Reis, capítulo 2, é o capítulo todo, são 25 versículos, e é o texto que vai embasar nossa mensagem de hoje. 2 Reis, capítulo 2, e começa assim. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão.
E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o Senhor de Elias repousa, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E eles enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no monte, no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, que é viva, eficaz e tem o poder de transformar o nosso coração. E nós pedimos que dessa palavra lida possamos extrair uma mensagem para edificar a nossa vida, para nos confrontar, para nos ajudar a crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, peço a Tua unção sobre a minha vida, sobre a vida do Rui, sobre a vida de cada um de nós, para que juntos, ó Deus, possamos ser usados pelo Teu Espírito Santo, na compreensão, da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um dos profetas que eu mais gosto é o Eliseu. Quando me converti e eu me deparei com as histórias de Eliseu na Bíblia, comecei a ler os textos e fui chegando. Nossa, esse tal de Eliseu é bacana. Ele faz uns negócios bacanas. O estilo de trabalho do profeta Eliseu é diferente de Elias. Eliseu se tornou discípulo de Elias num determinado momento. Isso é registrado lá em 1 Reis 19, de 19 a 21. Você tem a chamada do Eliseu. Eliseu está cuidando de jumento, diante dos animais da família dele, do pai dele. E Elias passa por ele, pega um manto, né, ou a capa de profeta e joga sobre as costas de Eliseu. Aquele manto, aquela capa que Elias usava, que os profetas usavam, era o sinal da autoridade profética, né, do ministério profético. Então jogou sobre Eliseu. A partir daquele momento, então, a Bíblia diz que Eliseu foi para casa, fez um churrascão para todo mundo, né? Pegou lá, fez comida, todo mundo comeu, despediu da família e foi servir Elias, foi embora atrás de Elias. Elias era um profeta que tinha uma escola, aliás, ele não tinha uma escola, ele tomava conta de algumas escolas de profetas. Você pode ver que ele foi em 2 cidades, ele tenta se desvencilhar do Eliseu e vai em uma cidade, Jericó, me parece. Depois ele vai numa outra cidade. Nessas cidades onde ele vai, tem lá os filhos dos profetas, que falam a mesma coisa que Eliseu. Você sabe que hoje o Senhor vai tomar o seu chefe, né? Vai tomar o seu senhor, Elias. O Eliseu, entre os profetas que Elias tomava conta, era o profeta que estava mais próximo dele. Ele era o ajudante da escola de profetas, que era o que estava mais próximo do Elias. Na escola do profeta. O que era a escola do profeta? Nós já falamos sobre isso aqui.
Há alguns estudiosos que vão dizer que a escola de profetas foi iniciada com Samuel. Era um lugar, como se fosse uma faculdade, os meninos moravam juntos. Tem até um texto curioso em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 4, que eles falam, agora que Eliseu se tornou o líder deles, se tornou o chefão da escola de profetas em determinado lugar, eles estão morando num lugar que é muito apertado. Eles falam, Eliseu, aqui está meio apertado, a gente podia ampliar. Então Eliseu ordena que eles então ampliem o espaço, né, a garagem, a casa onde eles moravam. Aí acontece o episódio do machado, né, que o rapaz vai cortar madeira para fazer, o machado cai na água. Ele fala, meu Deus, perdi o machado que era emprestado. Aí Eliseu joga um pedaço de areia, de pedaço de madeira, e o machado flutua. É nesse processo aí, estão construindo uma casa de profetas maior, porque o lugar onde eles moravam era pequeno. Então havia em alguns lugares, como Betel, por exemplo, Jericó, não sei, vários lugares haviam centros de educação para profetas. Um desses centros de educação para profetas, por exemplo, o Saul profetizou, né? Quando ele estava procurando as jumentas do pai dele, que antes de ele ser ungido rei por Samuel, ele se encontra com alguns profetas, já 19 estudantes lá de profecia, e ele começa a profetizar no meio deles. Mas aí, quando eu vi isso pela primeira vez, fiquei pensando, o que um profeta aprende na escola? Como é que é a escola de profetas? Aí a gente tem que pensar o seguinte, naquele tempo, o estudo era escasso. Era escasso. Um pouco, assim, e até pouco tempo, na verdade, né? Até pouco tempo. Na Idade Média, por exemplo, muita gente era analfabeto, não sabia ler. O estudo era só pessoas que tinham condições de estudar. O muito que se aprendia, até na Idade Média, até no nosso século XIX, século XX, sei lá, no início, as pessoas aprendiam a ler e escrever em casa, com a mãe. Não tinha uma escola para ir. Só quem tinha dinheiro, quando abriram-se as escolas, quem tinha dinheiro enviava. Aí você tem o aio, né? Que é o cidadão que é do lado, conduzindo. É nesse contexto que entra Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho, entendeu? No caminho eles tinham que ir ensinando, na escola ensinava e tal, mas não era igual hoje, que tem escola para todo lado, não tinha. Poucas pessoas tinham acesso. Era uma coisa relegada somente à burguesia, né? Só quem tinha dinheiro, ou quem era religioso. Aí nós falamos aqui, por exemplo, Martinho Lutero, ele fez música, direito, teologia. Na família dele, a família dele amou a ideia quando ele fez teologia, né? Porque era bom ter um teólogo em casa, que a ideia de um teólogo era alguém que tinha muito estudo, muito conhecimento. Porque no curso de teologia, a gente pensa que, bom, hoje em dia, né, diferente. Mas a gente pensa que você vai fazer um curso de teologia, você pensa que você vai lá para a escola dominical, maior, né? Eu vou para um intensivão de escola dominical durante 4 anos, tendo aula de segunda a sexta. Vou aprender tudo sobre a Bíblia. Você vai ler a Bíblia lá, mas é muito pouco. Você vai ler muitas outras matérias, muitas coisas que acontecem no mundo. Você vai ler filosofia, você vai ler os grandes pensadores, você vai ler os fundadores de várias religiões, a história de muita gente. Você vai ler muita coisa. É um estudo muito conciso. Naquele contexto ali, também era assim. Então, a escola de profeta, ela formava pessoas para a vida. Eram pessoas que elas aprendiam a ter condições de conduzir o povo. Naquele contexto da pessoa aprender teologia, ou aprender todas as ciências dessa vida, ele podia ser chamado para ser um profeta ministerial. Podia acontecer. Tanto é que tinha uma escola de profetas e não tinha tantos profetas em ação assim, né? Embora Elias fala assim, fiquei sozinho, e Deus fala, tem 7.000 que você não sabe. De onde saíram esses 7.000? Estava estudando, estava se preparando. Deus falou, eu posso contar com 7.000, que você não tem nem ideia. Que estão preparadinhos para ser profeta igual você. Então, o Elias, ele tomava conta de algumas escolas de profetas. Então, parece que ele está indo nessas 2 escolas principais que ele cita ali, para se despedir. Então, ele chega lá com um grupo. Quando ele termina de falar, o pessoal chama Eliseu no canto. Você está sabendo que ele vai ser arrebatado, né? Deus vai tirar ele hoje de você. Você está sabendo disso? Aí Eliseu fala assim, eu estou sabendo disso. Psh, fica quieto. Ele fala as mesmas falas, né? Aí depois a mesma coisa. O pessoal, ele vai em outro lugar, o pessoal fala, você está sabendo? Ele parece que ele reúne os alunos dele para se despedir. Ele se despede de um grupo, depois ele viaja para outra cidade e fala, Eliseu, fica aqui. Não, eu quero ir contigo. Ele vai lá, se despede de outro grupo e finalmente ele despede do próprio Eliseu. Quando ele vê que Eliseu não quer largar do pé dele de jeito nenhum,
ele vai até as margens do Jordão, pega a capa dele, né, o manto, dobra, abre as águas do Rio Jordão. Bateu na água, a água abriu, como se fosse uma porta, né? Aí eles atravessam. É tanto despedida que o texto fala que mais ou menos 50 profetas, alunos, né, ficaram do outro lado de longe olhando. Ele conversando em particular do outro lado do rio, lá com Eliseu, eles ficaram olhando. Aí vai lá, aquele negócio acontece, aí vem lá a carruagem de fogo, separa os dois, dá um pé de vento, um redemoinho, e Elias desaparece. Eliseu nunca mais viu Elias. Ele rasga a roupa dele num sinal de lamento, né, que era muito comum o pessoal fazer isso. Rasgou a roupa no sinal de lamento, ele chora, ele lamenta, meu pai, o que aconteceu? Ele não sabe exatamente o que aconteceu, até porque parece que Eliseu não tinha tanta experiência com Deus, porque ele fala, onde está, depois que acontece isso, ele rasga a roupa, esse negócio tudo, ele pega a manta, Deus é tão misericordioso que levou Elias e deixou a manta, a capa, né, que era exatamente o selo profético. Era o sinal profético, deixou cair. Né? Deus levou Elias com tudo, mas deixou aquela capa cair. Ele pega aquela capa, ele dobra, ele bate na água e fala, onde está o Deus de Elias? Ele não tinha experiência com Deus, mas ele faz o mesmo gesto que ele viu Elias fazendo. É interessante pensar o seguinte, o último ato profético, o último milagre, o último sinal feito por Elias foi abrir as águas do Rio Jordão. O primeiro sinal feito por Eliseu é abrir as águas do Rio Jordão. Elias abriu, eles atravessaram, conversaram, Elias foi arrebatado, ele de lá abre o rio e atravessa. Abriu a porta e foi. Elias foi embora. Abriu a porta, saiu. Aí quando ele chega do outro lado, parece que Eliseu já está com a cabeça diferente. Ele chega do outro lado, aqueles meninos, aqueles profetas que viram, aqueles alunos que viram uma grande movimentação e o desaparecimento de Elias, eles se prostram e começam a adorar o Eliseu, chamando ele meu senhor, porque eles perceberam que a autoridade foi transferida. Eles inclusive veem a capa nas costas do Eliseu, e eles viram Eliseu abrindo o rio para voltar. Tem poder sobre esse homem agora. Então agora quem nós temos que reverenciar, quem vai ser o chefe da gente agora, é ele. Aí um deles fala assim, olha, Eliseu, eu sei que você está triste aí, nosso querido Elias, aconteceu um negócio aí, sumiu. Se você quiser, tem 50 profetas lá, tem 50 alunos dele preparadinho para procurar. Está tudo preparado para procurar, porque eles não viram exatamente o que aconteceu. De repente o Espírito de Deus levou ele para algum lugar, soltou ele num monte, arrebatou ele para algum lugar, né? Colocou num monte, num vale, em algum lugar. 50 homens preparados para procurar ele. Eliseu falou, não vai não. Se você quiser, eu dou ordem para ir. Não quero não. Eles ficaram insistindo e falaram, então vai. Aí eles foram. Não, ficaram 3 dias, não acharam, falaram, não achamos. Eu falei para vocês não irem. E aí tem um fato curioso, né? Que Eliseu parece que não conhece bem o poder com o qual ele está lidando. E vem lá os meninos, 42 meninos, né? Chamando ele de careca. A questão de ser careca, pode ser que ele não seja calvo do jeito que a gente pensa que é. Pode ser que ele não fosse calvo, sobe careca, calvo, não sei o quê. Hoje o que a gente tem de calvo? É a pessoa que tem entradas, que é careca. Esse é o calvo. A palavra que aparece aqui no texto, no original, dá a ideia de cabeça raspada. A ideia parece-nos que não é uma questão de calvície, mas é uma questão de que era o costume do Eliseu de manter o cabelo curto. O que na cultura judaica, na cultura do povo hebreu, era um tanto quanto estranho. Né? Eles mantinham barbas, eles mantinham cabelo, né? Era a honra do homem isso. Não era assim o fato de ter cabelo grandão. Paulo vai dizer que é desonra para o homem ter cabelo grandão como cabelo de mulher, dando contexto lá da cultura deles, né? Mas as pessoas tinham um cabelo a uma certa altura, inclusive era proibido em Levíticos cortar o cabelo curto, né? Tem um texto em Levíticos que proíbe que o homem corte cabelo muito curto. Não corte arredondado, perto do teu cabelo, não sei o que e tal. Tudo isso era condenado, mas o Eliseu mantinha o cabelo dele curto. Tudo indica, tá, gente? Tudo indica. Pela palavra que aparece aqui, acho que não vou arriscar falar qual é a palavra, não sei falar hebraico, então deixa quieto. Mas é uma palavra que aparece aqui que dá a ideia de cabelo rapado e não calvo de calvície. Então,
como era uma desonra ver um homem com a cabeça com pouco cabelo, sem barba, então começaram a zoar o Eliseu. Vamos zoar esse serra pelada aí. Começaram a zoar o Eliseu. E parece que ele não tem muito controle, muito conhecimento do poder que estava sobre ele, do Deus que ele estava servindo. E ele dá uma amaldiçoada no pessoal lá e sai 2 ursos no meio do mato e mata todo mundo. Aí ele decide se retirar. Ele vai lá para o Monte Carmelo, fica sozinho. Lá no Monte Carmelo, lá onde que Elias desafiou os profetas de Baal. Vai para lá, sentar e ficar por lá. Aí eu tenho que digerir tudo que aconteceu, né? Eu vi o cara sumindo na minha frente. E agora, de repente, umas coisas diferentes estão acontecendo aqui. Antes desse negócio das ursas aí, que matou os meninos, alguém chegou para ele e falou aqui, ô Eliseu, senhor Eliseu, a água dali, a cidade é muito boa, mas a água tá meio contaminada. Você não tem como resolver isso para a gente, não? Ele falou, dá uma vasilhinha aí. Põe um pouquinho de sal. Aí ele foi lá e jogou aquele sal na água, a água ficou boa para o consumo. Então, Deus está comigo mesmo. Está comigo mesmo. Então, eu tenho que digerir isso. Algumas coisas diferentes começaram a acontecer. Até poucos dias atrás, ou até poucos meses, ou anos, a gente não sabe quanto tempo ele serviu Elias, eu era só alguém comum, estava cuidando dos bichos lá do meu pai, lá dos gados do meu pai. O cara jogou a capa em cima de mim e o cara sumiu no céu. E agora eu faço coisa e acontece, eu tenho que digerir isso. Aí ele vai para o Monte Carmelo lá. Essa é a leitura simples, né, do que a gente fez aqui, do texto. Mas a gente precisa tirar para desses textos aqui alguma coisa para a nossa vida, né? Elias e Eliseu, alguma coisa para a nossa vida. Ele pede para Elias a porção dobrada, né? Em algumas versões, parece que falam unção dobrada do teu espírito. Quando ele pede a porção dobrada ou unção dobrada, ele não está pedindo para ter mais poder do que Elias. Não é isso que ele está pedindo. Ele está fazendo menção de um texto de Deuteronômio. O texto de Deuteronômio que fala que o filho primogênito tem direito à porção dobrada. Quando na parábola do filho pródigo, o filho mais novo fala, me dá a minha parte da herança, o pai tinha 2 filhos, me dá a minha parte da herança, ele tinha direito a 1/3 da herança. Então, 1/3 do que o pai tinha, ele pegou e deu para o filho mais novo e gastar. Porque 2/3 era do filho mais velho. Isso está em Deuteronômio 21, 17. Coloca para nós, por gentileza, meu jovem. Deuteronômio 21, 17. O filho primogênito, olha lá. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto vier, ou de tudo quanto tiver. Porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Então, o direito de primogenitura, que inclusive o Esaú roubou de Jacó, é 2 partes. Como é que eu vou falar? 2/3, né? 2 partes. 2/3 da fortuna do pai. Então, o filho mais velho, porque o filho mais velho ele se torna o líder espiritual, ele se torna o líder político, ele se torna o líder, o governador de todo o clã. Ele assume o lugar de pai. Na ausência do pai, quem assume é o filho mais velho. Então, por essa razão, ele tem direito a receber 2/3 do que é. Por isso que o pai do filho pródigo fala, tudo que é meu é teu. Fala com o filho mais velho, tudo que é meu é teu, cara. Então, quando Eliseu fala com Elias, dá-me porção dobrada do teu espírito, ele está falando assim, me dá essa honra de ser o primogênito entre todos os teus filhos, se referindo aos profetas. E Elias, mas dura coisa você me pediu, hein? O problema é que eu vou arrumar, os caras estão lá do outro lado do rio, tudo olhando. Aí eu vou falar assim, gente, aqui, presta atenção, a partir de agora, o Eliseu é o chefe, tá? Olha o problema que ele ia arrumar. Aí ele falou, olha, se você me ver quando Deus me tomar, é que significa que Deus te deu isso, eu não tenho nada com isso. E Deus deu, porque tanto é que Elias elevado ao céu, o pessoal já começa a aceitar a liderança dele, né? Mas curiosamente, o ministério de Eliseu foi quase 3 vezes maior, quase nada, foi 3 vezes e um pouquinho maior em tempo, né? Do que o de Elias. Elias profetizou cerca de 15 anos sobre Israel. E Eliseu foi
mais de 50 anos profetizando. Dobrada. Ainda que ele não tenha pedido extensão. E outra coisa, os sinais feitos por Eliseu foram mais... Eliseu ele fez coisas diferentes no sentido de poder, né? Diferente do que o Elias fazia. Elias era um profeta de ação. O que é o profeta de ação? O profeta de ação é o sujeito que sai para a batalha, porque o trabalho profético era um trabalho cansativo, penoso, difícil. O trabalho profético brigava o tempo todo com a religião e com a política. O trabalho profético era apontar o erro, tanto da religião quanto da política. Eram os desvios da nação. Toda vez que a nação desviava da Torá, desviava do texto sagrado, toda vez que a nação estava pendendo aí para um outro lado, o profeta tinha que chamar de volta. E ele desafiava o rei, ele era mais autoridade do que o rei. Ele desafiava o rei, ele desafiava o poder religioso. Você pode ver que a briga de Jesus o tempo todo é essa, a briga dos apóstolos foi essa, a briga de todos os profetas era essa. Então Elias estava comprando uma briga muito séria. Eliseu estava comprando uma briga muito séria em aceitar ser profeta. E ele foi. Tanto é que a grande briga do Elias foi contra Jezabel e Acabe, né, o rei e a rainha, e o filho dele, Acasias, alguém que era filho de Acabe, né? Então ele reinou, ele profetizou no período desses dois reis. Depois que ele morreu, ou depois que ele foi assunto aos céus, né? O Eliseu assume e aí ele passa por 4 reis. Ele tem que orientar. O trabalho profético era orientar o rei na palavra. E era tentar trazer a religião de volta para cá. Foi o que Elias fez no Monte Carmelo, né? E o pessoal saiu de lá falando o quê? Só o Senhor é Deus. Ele cumpriu o trabalho dele. Ele tem que chamar esse povo de volta para o Jeová. Então, era um trabalho muito árduo. Mas Eliseu estava disposto. Aí eu aprendo a primeira coisa. A primeira coisa que eu aprendo aí é o seguinte. O servo de Deus, ele não pode ser tímido. E tímido, na Bíblia, que fala que os tímidos não herdarão o reino, tímido é aquele que não tem coragem de anunciar a verdade. É aquele que oculta a verdade para sair bem na fita. Se o mundo estiver te aplaudindo, tem um negócio errado. O mundo não é amigo da igreja, não tem que ser amigo da igreja. A igreja não tem que pedir refúgio em poder político. Muito pelo contrário, a igreja tem que apontar. Nunca foi assim, a igreja nunca teve que se refugiar em política para resolver o problema dela, de forma alguma. Mas a gente vai ser perseguido, mas essa é a natureza da igreja, a igreja nasceu perseguida. Tem alguma coisa errada? Não. Tudo certo, está tudo no caminho certo. Nada errado. Então, não sejamos tímidos em anunciar a palavra, porque os tímidos não herdarão o reino. Ser tímido é ter medo. Medo da consequência. Semana passada nós falamos que o cristão tem que tomar a sua cruz. E tomar a cruz significa arcar com as consequências da fé, né? E muitas vezes, em nome da fé, você vai ter problemas com o seu patrão, você vai ter problemas com o seu esposo, com a sua esposa, você vai ter problema com o seu filho, com o seu pai, você vai ter problema com alguém, em nome da sua fé. É a cruz. Por isso que Jesus falou o seguinte, presta atenção no que Jesus falou, aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ele sabia, aí eu pego um exemplo aqui, ele sabia que dentro de uma casa, algum lá ia se converter. E ele ia sair do eixo da família. Isso aconteceu, o exemplo que eu falei que ia dar, em João capítulo 9, o cego de nascença. Jesus cura o cego de nascença, e esse rapaz começa a ser perseguido pela sinagoga, pelos líderes. Eles chamam os pais dele e falam assim, é o teu filho que nasceu cego? É. Explica pra gente então por que ele está enxergando agora. Aí os pais dele falaram assim, ele já tem idade, pergunta para ele. E a ameaça que os líderes da sinagoga fazem ali é excomungar, né? É tirar da comunhão o menino, que agora está enxergando, e os pais da sinagoga. Então vocês não vão poder participar da sinagoga, não. E não participar da sinagoga, não participar dos ritos religiosos naquele tempo, é o significado de transgressão. E era passível de punição. Porque está transgredindo, você não cumpre Moisés. E de repente o poder religioso ia impedir que as pessoas participassem. Que era cego de nascença, os seus pais. Percebe então que uma pessoa poderia fingir que não era discípulo de Jesus para não ter problema com os pais? Jesus fala,
se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, isso não é digno de mim. Era desse contexto. Porque ele sabia, ele falou, a partir de agora a casa vai estar dividida. Porque um vai crer em mim e vai ter problema com o outro. Se fosse o pai de família crendo em Jesus, era mais fácil. Porque naquela cultura, quando o chefe da família se convertia, toda a família se convertia à religião dele. Era a ordem dele. A partir de agora nós somos cristãos, hein? Acabou. Por isso que existe a Atos 16:31, do carcereiro. O que eu tenho que fazer, senhores? Pergunta para Paulo e Silas, do carcereiro, né? Aí eles falam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aquilo ali não é uma promessa, aquilo ali é um fato. Se você crer no Senhor Jesus, carcereiro, tu e a tua casa serão salvos. Todo mundo vai, por causa de você, todo mundo vai crer. Mas se fosse uma mulher, ou se fosse um filho, ia ter problema. Né? Então, não tímidos para o reino. Os desafios que Deus coloca diante de nós, como colocou diante de Eliseu, tem que ser encarado com fé. Eliseu não tinha muito conhecimento quem era esse Deus de Elias. Mas se ele jogou a capa em cima de mim e eu corro o risco de ser um profeta, então, e aí a ideia era o seguinte, quando todos foram lá, ficaram do outro lado do rio, e Eliseu foi com Elias lá para frente, que ele falou, me dê a porção dobrada do teu espírito, ou seja, deixa eu ser o seu sucessor na primogenitura, eu sou primogênito, eu vou suceder você. Deixa eu ser seu sucessor. Elias falou, não posso fazer isso. À medida que ele faz isso, ele vai demonstrando que ele é uma pessoa decidida, uma pessoa que quer. E, irmãos, a gente tem que ser decidido. Às vezes a gente fica muito indeciso, porque fica aguardando Deus falar. E às vezes Deus não vai falar nada, às vezes quem tem que falar é a gente, quem tem que fazer é a gente. A gente tem que... Quando Jesus chegava assim, ele falava, vamos para lá. Ele não ficava orando para saber o que Deus vai revelar, tem que ir para lá ou tem que ir para cá. Não tinha esse misticismo de saber o que Deus vai falar. Eu faço isso aqui na hora de pregar. Senhor, o que eu tenho que pregar? Porque é uma tentação muito grande o microfone. Eu sou tentado a falar aquilo que eu quero falar. Eu sou tentado a mandar um recado. Eu sou tentado. Eu estou com o microfone na mão. Eu tenho um auditório também ouvindo. Então, Senhor, é igual o salmista fala, põe um guarda na minha boca. O que o Senhor quer falar para a igreja? Não é por aí. Mas em outras coisas, no dia a dia, é claro que eu tenho que orar, tenho que esperar. De repente, tem coisas que são muito nebulosas, né? Então é melhor orar e esperar o que Deus está fazendo aqui. Mas não pode ser para tudo, não. Vou orar para ver o que Deus quer que eu faça para o almoço hoje. Tem gente que justifica muito a vida cristã e sai fora do propósito. Às vezes as coisas são muito claras. Quando jogou a capa em cima do Eliseu, ele falou, é para ser profeta, é para isso que eu vou. Jesus, quando falou assim, segue-me, né? Alguém lá falou com ele assim, deixa eu primeiro enterrar meus pais. Quer dizer, deixa meu pai ficar bem velhinho, na hora que eles morrerem, daqui uns, sei lá quantos anos, daqui uns 20 anos, quando eu enterrar meus pais, aí eu vou seguir o Senhor. Jesus falou, olha, deixa os mortos enterrar seus mortos, vai tu e anuncia o reino. Em decisões tem que ser agora, não dá para você ficar esperando o sol nascer, não. Tem que ser de madrugada. Né? Então, eu aprendo isso com Eliseu, né? Eliseu era uma pessoa decidida, jogou a capa em cima dele e falou, estou dentro, vamos lá, né? A gente tem que ter determinação, tem que ter coragem, né? Até porque, como eu já desenhei antes, né? Para a gente compreender bem, o trabalho profético era muito penoso. Tem que ter muita coragem para querer ser profeta, principalmente para ser o principal profeta. Eliseu se tornou isso depois. E ele sabia que o que ele estava falando. Eu quero essa unção aí. Eu quero ficar no seu lugar. Você já viu o que eu estou passando? Você já viu que Jezabel quis cortar meu pescoço? Está tudo bem claro na sua cabeça? Como é que é como é que tratam profetas aqui? Pessoas que vai falar a verdade, que vai tocar na ferida dos desvários do Estado, das políticas mal feitas. Você sabe o que vai acontecer contigo? Sei, mas eu quero ser. Quero. E aí? Nós aceitamos Jesus, falamos, vou te seguirei, Senhor. Mas e aí? A gente está disposto mesmo? Como é que é? Como é que vai ser? Está chegando a hora, está funilando, está chegando a hora da gente ou vai para frente ou vai para trás de uma vez. Não vai ter jeito. A peneira está lançando aí, como é que faz? Chegando a hora da gente ver se a gente aceitou mesmo ou não. Né? Então,
O profeta precisava ter muita disposição para ser, né? Poder de influência, tinha que influenciar uma nação inteira. Ser uma referência. Tem um texto em Hebreus, até compartilhei hoje, que fala sobre os líderes, ele fala assim, aqueles que te instruem, né? Aquele que te instrui na palavra, observe a vida dele, os resultados da fé dele e imite ele. Forte isso, né? Mas é o que está escrito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Antes de falar com o Arthur é rápido, deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu anotei. Então ele falou, observa a vida dele, vê como é que ele vive a fé dele, os resultados que ele colhe dessa fé, imita ele. Imita ele que está dando tudo certo. Hebreus 13, 7, Arthur. Já estava com Hebreus 13, 7 na manga lá. Mal falei, ele está falando, quem falou, eu dou um ok aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Numa outra versão, vai dizer isso, observa como que ele vive a fé. A fé deles imitai. Observa como é que ele vive a fé. Observa os resultados da fé. Você que está sentado aí, você olha para cá e fala, o pastor Cláudio falou isso, vamos ver se ele pratica isso aí. Vamos ver se isso surte efeito na vida dele. Aí ele falou, imita isso. Está tudo certinho? Então imita. É isso aí. Então, o trabalho profético cobrava do profeta essa experiência de ser um referencial, né? E aí eu aprendo outra coisa, eu chamo outra responsabilidade para a gente. Né? Nós, como igreja, a igreja, ela tem a função profética. Então, será que nós somos referências? Brilhe como luzeiros no mundo, né? Disse Paulo lá em Filipenses 2, me parece. Brilhem como luzeiros no mundo, né? Como astros no mundo. O luzeiro mostra um sinal, né? Imagina no mar uma lâmpada, um farol, né? Para dar direção para um barco, um navio. Nós somos chamados disso. Disso que nós somos. A igreja é chamada disso. Referencial. Que aponta o caminho. Nós não somos o caminho. A igreja não é o céu. Mas a igreja, ela aponta para o reino dos céus. Pode vir por aqui que está tudo certo. Entendeu? Então, o trabalho profético é isso. O rigor profético tem a ver com isso. De ser um indicativo de caminho, né? De ser o sal, de ser a luz, de ser o indicativo de caminho. Será que eu estou sendo um referencial? Elias foi um referencial para Eliseu. Tanto é que, no curto espaço de tempo, não sei quanto tempo durou a ajuda de Eliseu com Elias, mas no tempo que ele ficou junto, Elias quis ficar igual a ele. Então, eu preciso ser uma pessoa que alguém olha e fala assim, eu queria... muita responsabilidade, mas olha a responsabilidade que Paulo chamou para si. Sede meus imitadores. Não é isso que ele falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Minha referência é Cristo. E a referência de vocês sou eu. Olha que responsa. Mas é isso. O rigor profético pede isso da gente. Elias falou com Eliseu, seja meu imitador. De tal maneira que Eliseu falou, eu quero ser igualzinho meu senhor Elias. Eu quero ser igual a ele. Então, tomara que tenha alguém que queira ser igual a você, tomara que tenha alguém que queira ser igual eu. E repara os meus passos assim, fala, rapaz, eu queria ser assim, queria ter uma fé assim, hein? Mas, é claro, irmãos, não é por presunção, pela misericórdia de Deus. É claro que se eu deixar o Espírito Santo usar a minha vida, se eu me encher do Espírito Santo, Ele vai fazer de mim um referencial. Não é que eu vou me esforçar para ser um referencial de fé aqui. Deixa comigo. Não, fica na sua. Só vai se enchendo do Espírito Santo. Vai enchendo lá. Unge minha cabeça com óleo e o cara se transborda, está escrito. Vai enchendo do Espírito Santo lá. E essa essência vai saindo. E vai atingindo as pessoas que vão olhar para você e falar, queria ser assim. Não era assim na igreja primitiva? A Bíblia diz que o pessoal olhava para a igreja primitiva e falava, eu queria fazer parte disso aí, cara. Queria ser isso aí que é bom.
Sei que é bom de ser. Então, responsabilidade de ser um referencial. Responsabilidade e também o desejo de ter um bom referencial, né? A gente precisa buscar isso, né? Tem pessoas que estão na caminhada há mais tempo do que a gente, tem pessoas que têm experiências, como o texto de Hebreus falou, né? Tem experiência de fé, tem resultados de fé, resultados da vida cristã, inspiradora. Essas pessoas, elas precisam ser vistas como referencial para a gente. Paulo vai falar assim: vocês são a minha carta escrita para o mundo. Mandou bem, né? Tudo bem, vocês são minha carta escrita aí. O pessoal vai olhar para vocês e falar: rapaz, eu quero. Então, eu preciso olhar para um ancião, para uma pessoa. Necessariamente não tem que ser ancião no sentido de idade, mas ancião no sentido de conhecimento, no sentido de caminhada com Deus, né? Paulo vai falar isso para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E Paulo vai orientar para que Timóteo se faça como um ancião no meio da igreja. As pessoas, não deixe que ninguém despreze a tua juventude, não, rapaz. Haja de tal maneira que você seja um referencial até para pessoas mais idosas que você. Tenha trânsito para tudo quanto é lado aí, de tal maneira que as pessoas olhem para você e tenham você como referencial. Né? Então, a gente precisa ser e precisa ter referenciais, né? Pessoas com as quais você queira parecer em Cristo. Isso chama-se discipulado. A gente acha que discipulado ele é uma revistinha, né? A gente foi treinada a fazer um discipulado ali, aí pega uma revistinha e vai ler 8 lições. Né? Não, aquilo ali é uma escolinha dominical particular, uma aula particular que você está fazendo com a pessoa. Discipulado é discípulo ao lado. Entende? Então, faz amizade com alguém que você fala assim: fulano. Você olha para a igreja assim, você viu uma pessoa que se converteu, e você vê que essa pessoa tem uma dificuldadezinha ainda na caminhada, porque se converteu agora, cola nele. É que vão tomar um sorvete? É que vão assistir um filme? Vai andando com ele, não precisa nem falar de igreja, de Bíblia, não. Vai andando com ele, vai andando com ele. Vai andando com ele. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O contrário também acontece. Entende? Quando você é uma boa influência, você acaba atingindo o coração daquela pessoa. Não é isso? É isso. Então, eu posso ser um referencial e eu preciso ter um referencial, né? Eu preciso olhar para pessoas que têm mais experiência que eu, mesmo que ela não tenha mais tempo de igreja do que eu. Muitas vezes não é o tempo de igreja. Às vezes ele converteu, tem um ano que esse menino converteu, esse menino busca tanto a Deus, tem tanta profundidade na caminhada dele com Deus, que vai se tornar um referencial para mim. Eu tenho que ter essa humildade para saber que, de repente, Deus chamou ele para ser meu referencial, mesmo que ele tenha se convertido ontem. Esse menino, estou na igreja há 30 anos, o menino converteu ontem aí, querendo ensinar para a gente. Quantas vezes a gente viu isso acontecendo? Quantas vezes a gente viu isso acontecendo? A pessoa chega na igreja, vai caminhando devagarinho, não sei o quê, daqui a pouco a pessoa está pregando, daqui a pouco a pessoa está ensinando na escola dominical, a pessoa está evangelizando, Deus está chamando. Deus está chamando. Talvez os outros alunos do Elias tinham muito mais tempo de alunos do Elias do que o Eliseu. Mas foi Eliseu que Deus chamou para ser líder sobre eles. Um exemplo clássico disso aí é o Davi. Ele tinha irmãos muito mais experientes, inclusive na arte da guerra. Ele tinha irmãos que eram soldados de Saul. Era muito mais experiente que ele, conhecia tática de guerra, conhecia tudo, sabia tudo. Os meninos lá que estavam na batalha. Samuel jamais, em sã consciência, jamais ia pensar que Deus ia chamar um menino. Chamou. É ele. Como é que é? É ele, pode ungir que é ele. Ele que eu chamei. Ele que tem o coração que eu quero para esta obra. Então, preciso olhar os meus referenciais, né? Tanto aqui, e pertinho de mim, que eu posso tocar, quanto também escutar bons pregadores, ler bons livros, né? Que vão me orientar, que vão me aprimorar a fé, né?
Uma vez eu estava conversando com um irmão, eu falei sobre isso, né? A gente estava conversando um dia, um jantar, aí eu comentei. Estava eu e esse irmão que era da mesma igreja e tinha outras pessoas de outras igrejas. Era um jantar com várias pessoas de igreja. E aí a gente estava falando sobre um livro. Ah, você já leu o livro tal? Um livro interessante, sei o quê, sei o quê. Aí esse irmão só ficou olhando. Aí ele falou, esse livro me ajudou a entender muita coisa da Bíblia, não sei o quê. Esse irmão falou assim, aqui, o que eu preciso é só da Bíblia, não preciso ler mais livro nenhum para entender nada, não. Se o Espírito Santo me mostrar, se ele quiser me mostrar, ele mostra aqui, não precisa ler mais nada, não. Aí eu falei, gente, eu já escutei um ditado que diz assim, fuja do homem de um livro só, mesmo que esse livro seja a Bíblia. Fuja do homem de um livro só. Tem coisa que eu li hoje, por exemplo, sobre Eliseu, sobre a cultura, que eu não sabia. Mas eu precisei de gente que estudou a cultura para me trazer essa informação. E não fica mais fácil a leitura do texto quando eu tenho essas informações? Fica mais leve. Então eu não posso viver como se eu não precisasse de ninguém. Eu preciso, estou sempre precisando de alguém. Inclusive para a minha caminhada cristã. Então eu escutar um Hernandes Dias Lopes pregando, eu escutar um Nicodemos pregando, escutar um Paulo Júnior, embora seja muito radical, mas escutar um Paulo Júnior, escutar um pessoal aí que está na frente, que tem um certo conhecimento, que estuda, se prepararam para isso, foram chamados para isso. Eles foram chamados para orientar a gente. Aí não, porque se Deus me mostrar, não adianta, não escuto fulano nem Beltrano, não. Então, vai ficar falando a mesma coisa, 50 anos falando a mesma coisa, 100 anos falando a mesma coisa. Não sai da bolha, está ali. Né? Não cresce. A gente só cresce quando a gente se abre para isso, né? Deus precisa, na verdade, nós precisamos ser decididos, né? No que diz respeito a fazer a obra de Deus. Precisamos aprender com os melhores. Precisamos ser e ter referências, né? O ministério de Eliseu foi diferente, em essência, do que diz respeito ao ministério de Elias, né? Bem diferente. Se você ler, depois você faz essa leitura, lê a história de Elias, as aparições, os feitos de Elias e leia os feitos de Eliseu. E a gente vai perceber uma nítida diferença, né? Uma sensibilidade diferente, alguma coisa diferente. Elias era muito abrutalhado, ele era um homem de ação. Se precisasse dar um tapa na cara de alguém, ele dava. Eliseu, no dia de dar o tapa, ele orava, o cara ficava cego. Ele pegava o cara pela mão, não fez isso com o exército inteiro que foi atrás dele. Ele falou, Senhor, segue esse pessoal aí. Se fosse Elias, imagina, a casa do Elias cercada, cheia de gente para pegar ele. Elias, na espada aqui. Eu matei 450 ali, deixa comigo esse monte de gente aqui. Eliseu não, foi lá e pediu a Deus, Deus cegou todo mundo. Aí ele viajou com os caras, ele pegou os caras pela mão, viajou com eles até na cidade dos inimigos deles. E aí o pessoal falou, Elias, você trouxe nossos inimigos para a gente, pode matar? Ainda chama ele de pai, né? Pode matar, pai meu? Pode matar, meu pai? Elias falou, não, dá comida para eles. Depois que estiverem saciados, manda eles embora. Elias, não, Eliseu. Se fosse Elias, tinha mandado, pode matar sim, trouxe aqui para vocês matar mesmo. Não mata não, dá comida para eles e libera. O espírito de Eliseu era diferente, né? Era um cidadão que tinha algumas coisas diferentes. Isso porque Eliseu, não que Elias não fizesse isso, mas isso é porque Eliseu buscava em Deus de uma maneira diferente, né? Você vê que no primeiro momento, Eliseu faz como Elias faria, né? Manda as ursas lá no meio do mato matar os meninos. Esse é um espírito de Elias. E depois você não vai ver se repetindo no Eliseu. Depois que ele some um tempo lá para o Monte Horebe, lá ele dá uma refletida, vai digerindo o que aconteceu com ele, volta mais amoroso, mais tranquilo, alimenta a gente, né? A viúva está lá passando fome, ele multiplica a farinha, da outra ele multiplica o azeite, ele vai dando um jeito aqui, resolvendo as coisas por ali. Bem diferente de Elias, né? Não é que seja melhor ou pior, é diferente, só isso. Mas Eliseu tinha um quartinho, né? Eu vi uma mensagem hoje, eu não ouvi a mensagem, só vi o tema da mensagem. O quarto de Eliseu. Foi interessante, depois eu vou assistir essa mensagem. Porque é curioso falar que a mulher fez na casa dela,
um casal, né? Vendo, aquele é um grande homem de Deus, não sei o quê. Ele passava, né? Aí a mulher foi e fez um quarto. No andar de cima da casa dela, fez lá um quartinho. E fala os objetos que tem. Colocou uma mesa, uma lamparina, uma cama, uma cadeira. É isso que tinha lá. Era muito móvel para aquele tempo, inclusive. As casas tinham muito poucos móveis. Então colocou ali e tal. A lamparina para ele estudar, né? A mesa para ele estudar, a cama para ele dormir. E aí parece que o rapaz que pregou essa mensagem vai falar sobre isso, né? O quarto de Eliseu simboliza o seu a sós com Deus, né? É dali que sai o poder. É dali que sai o poder. No quarto, Jesus falou, quando você quiser falar alguma coisa com Deus, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e Deus te recompensará. Então o poder sai dali. Quando eu estava lendo esses textos de Eliseu, logo no início da minha conversão, eu comecei a ler a Bíblia toda, estava com fome de ler a Bíblia, bati nesses textos, eu comecei a ler, li várias vezes a história de Eliseu. Comprei um livro para ler a história de Eliseu. Eu lia isso, e aí o pastor falou isso comigo, eu falei, pastor, eu acho muito interessante a história de Eliseu, como é que Deus agia, né, de forma sutil através da vida dele. Aí o pastor falou comigo assim, Eliseu não é diferente de você, é a mesma matéria, você orou aqui agora mesmo sobre isso, é a mesma matéria, a diferença é a busca. É a busca, tem gente que tem o quartinho, né, quarto de guerra, né, tem gente que tem um quartinho, que vai lá, se refugia, que ora, que fala em segredo com Deus. Se enche do Espírito Santo ali. Às vezes a gente olha e a pessoa, nossa, eu queria pregar assim. Nossa, eu queria cantar assim. Nossa, eu queria evangelizar assim. Nossa, eu queria interpretar assim. Nossa, eu queria fazer a obra de Deus assim. Eu queria ter a fé que fulano tem. Vai lá no particular e vê o que fulano está fazendo, quando ninguém está vendo ele. Ele está se enchendo da graça. E quando ele se enche da graça, derrama. Então, como Eliseu, né? Precisamos aceitar o desafio do ministério profético. É penoso, é danoso tantas vezes, né? A gente vai sofrer danos por isso, mas é a cruz que tem que carregar. Somos chamados para isso. Eu ganhei um livro, fui pregar no aniversário de uma igreja, uns anos atrás, e eu ganhei um livro que fala sobre isso. Fala sobre o pastor e seu chamado profético. O que a gente pensa de profecia? A gente pensa que profecia é o êxtase, né? Falei, o Senhor está me mostrando que 2023, é isso que a gente chama de profecia. Eu não estou dizendo que não é, mas o rigor profético que a gente vê, o ministério profético do qual Jesus falou, ministério profético durou até João, depois disso é anunciado o reino. Ele falou que durou até João. Mas depois do João, você vê o Ágabo, lá que pega o cinto de Paulo, né? Dá seu cinto aqui. Amarrou, enrolou todo no cinto e falou, vai acontecer isso aqui com o dono desse cinto. Isso é uma profecia. A gente tem as filhas de Cefas, que eram profetisas, né? As filhas dele eram profetisas ambulantes. Então, está falando sobre profecia, embora Jesus tenha dito, né? O ministério profético. O ministério profético é isso que eu falei. Que João pegou na coisa do cavalo e falou para o rei, você não pode pegar sua esposa, sua cunhada, não. Você está fazendo tá errado, cara. Você está errado, você não pode fazer isso, não. É quando o profeta é o cara que põe o dedo na ferida. É esse. Ele corre esse risco. Esse é o trabalho da igreja. A igreja tem que fazer isso. A igreja tem que se levantar como uma voz profética. Uma vez vou terminar já. Eu estava na igreja metodista lá de São Mateus. E foi numa época que começou uma novela das 6, e acho que a Sandy fazia um papel na novela lá, e, enfim, era um papel estranho, e aí o pessoal começou a falar que ia desvirtuar a juventude, né? Que a Sandy na época, era adolescente, e ela fazia um papel na novela que podia desvirtuar os adolescentes. E aí eu estava no culto, domingo à noite, quando a pastora colocou um abaixo-assinado. A igreja tinha mais de 1.000 membros. Ela falou, irmãos, quem quiser, assina aqui que nós vamos mandar isso para a Rede Globo. Vamos protestar contra o papel da Sandy na novela. A igreja tem que fazer o papel profético dela, tem que pôr o dedo na ferida e falar, está errado. Eu falei, rapaz, coragem. Porque geralmente a gente fala assim, não tem nada com isso, é só não ligar a televisão. Não tem nada com isso.
E a nação vai para o buraco, mas e o nosso trabalho de sal e luz? E o trabalho profético da igreja? Tem que colocar o dedo da ferida e falar, está errado, você não pode fazer isso não. Então, muita gente às vezes não gosta do Silas Malafaia, né? Mas o cara fala. O cara vai lá, não é a casa do povo, o parlamento, ele chega lá na tribuna e fala, está tudo errado aqui. Ó. É o trabalho profético. Esse cara não tem que se meter com política. Então, a gente não conhece a Bíblia. Existem duas coisas, gente. Vamos deixar bem claro aqui. Existe a política partidária, e daí você tem os partidos políticos. Partido quer dizer divisão mesmo, partido. Existe a política partidária e existe a vida de um modo geral, que é política. Eu não tenho nada a ver com partido, tem a ver com o que o sujeito vai fazer lá, que vai me afetar aqui, e eu tenho que criticar isso mesmo. Está errado. Essa historinha de que é o Estado que educa os filhos, isso é mentira, isso é comunismo. Educação dos filhos é para a família. O Estado ensina. Educar, não. Não é na sala de aula que meu filho vai aprender sobre gênero, não sei o quê. Não existe isso. A não ser que tenha um poder político que queira controlar as famílias. E isso a gente sabe que é ditatorial, né? Entendeu? Para colocar na cabeça da gente, não, para deixar que a gente eduque o seu filho. É por isso que você vê um montão de filho matando o pai, você vê um montão de filho saindo de casa, você vê um montão de... Porque o pensamento socialista, o marxismo cultural, o pensamento socialista, ele tem a ver com luta de classes. O tempo todo a gente vai ouvir isso. Então você tem que colocar o filho contra o pai, você tem que colocar o esposo contra a esposa, você tem que colocar o preto contra o branco. Repara para você ver se não é isso que a gente está vendo aí. O preto contra o branco, o gay contra o hétero contra o gay, entendeu? O leigo contra o religioso contra o leigo. Tem que colocar todo mundo um contra o outro. Porque enquanto estiver brigando um contra o outro, eles dominam todo mundo. Esse é um projeto. Nós falamos aqui, domingo, sobre isso. É um projeto da nova ordem mundial. E não é tão novo isso, não. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E a igreja tem que botar o dedo nessa ferida. Não é que eu estou defendendo fulano, beltrano, partido tal, partido... Não, eu estou defendendo... não, mas vamos desmilitarizar a polícia. Hoje teve troca de tiro aqui, ó. Troca de tiro aqui, na rua Eduardo Vaz, subindo para o Monte Castelo ali. Imagina se a polícia tivesse desmilitarizada, ou seja, desarmada. A polícia com cacetete só. Desmilitarizar a polícia significa tirar o poder da polícia. É deixar o policial com o cacetete pendurado na cintura, sem arma de fogo, e o bandido está com arma de fogo. O que você acha que vai ser da sociedade? Os caras estão no Rio, invadiram a loja Americanas hoje, lá invadiram, os caras... Todo dia está acontecendo isso, os caras estão invadindo loja, roubando tudo. Isso porque a polícia ainda está militarizada, mas quando ela for desmilitarizada, imagina que caos vai ser. Entende? A igreja tem que falar, está errado. É o rigor profético. Então não vamos fechar a igreja. Então fecha a igreja. Mas que está errado, está errado. Então não vamos te prender, pastor Cláudio. Pode prender, mas que está errado, cara. Né? Bom, enfim. Eu até coloquei hoje lá nos stories do Instagram. Eu coloquei lá, só para lembrar da mensagem de domingo à noite, né? Nuvens em forma de cavalo, né? O pessoal dando glória a Deus, Jesus está voltando, né? As nuvens em forma de cavalo. Só coloquei para a gente lembrar da mensagem de domingo à noite. Efeito Blue Beam, o Harper, né? Alinhamento de satélites que fazem imagem. Está acontecendo direto, todo dia. Para enganar o povo. Fica nessa. Isso significa que tem gente controlando as massas, né? Está controlando. Faz uma imagem aqui, uma imagem ali, vai controlando todo mundo. Até aparecer alguém que fala, quem faz essas imagens sou eu. E aí todo mundo vai adorar essa pessoa, que é o anticristo. É um projeto. Então eu só coloquei ele só para a gente... o pastor está fanático. Está acontecendo, todo dia. E a igreja está chegando o momento da igreja se posicionar profeticamente. E falar, na minha Helena, na minha Sofia, põe a mão não. Inclusive, eu vou terminar agora com isso. A menina foi no banheiro. Aí um marmanjo, que não se acha marmanjo, foi atrás, tirou a genitália, a mãe da menina entrou lá, meu amigo, só arrastando o cara pelo cabelo, mas deu tanto na cara dele, tá pra cima de mim, rapaz, essa historinha de que agora pode entrar no banheiro junto com as meninas, que agora o banheiro é unissex. Com a minha filha não tem nada de unissex não, bicho. Tá errado, eu vou deixar não, agora pode, agora tem que deixar. O fulano não olha não, hein? Não olha para um homem não, hein?
Queda ouvido. Queda ouvido. Entende? Então, eu fico nervoso. Não deveria ficar, mas fico. Mas, enfim, que aprendamos nós. Aí é o espírito de Elias, né? Quando fica nervoso, dá vontade de jogar um negócio dele na cabeça de alguém. É o espírito de Elias. Mas o... dá uma biblada na mente de alguém. Mas vamos aprender com Eliseu, né? O espírito manso de Eliseu, que recebeu a capa, recebeu a missão, cumpriu a missão, né, de ser um profeta, quis ser, né, profeta, quis correr o risco de ser profeta, não foi tímido em ser profeta, teve como referencial para sua fé o seu amigo, irmão, chamado de pai por ele, né? Elias. Quem é o seu pai? Quem é o seu referencial? Né? E acabou se transformando também ele num referencial para a geração de profetas que estava aprendendo com ele. Né? Sejamos assim, possamos crescer assim, para a glória do nome do Senhor e para a bênção da nossa vida, né? Porque é galardão, né? É galardão que a gente recebe por tentar se esforçar para ser fiel na caminhada com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Semana que vem, domingo que vem, na verdade, a gente tem assembleia. Tem assembleia? Tem assembleia, domingo 10h15. Ao que tudo indica, vai ser tranquilo, não chegou nenhum assunto a ser deliberado, então será relatórios e ata, né, que a gente vai ler. E está chegando o aniversário da igreja, então a gente precisa se preparar, orar, né, para que Deus possa abençoar a igreja aí nesses aniversário de 18º aniversário, né, orar pelo país, né, aí, além da questão política, tem a questão do Covid, né, várias pessoas já estão infectadas, então a gente tem que ficar atento a isso também, né? Até porque na China está tendo lockdown. Semana passada eu vi numa cidade lá, num lugar, que deu um toque, que estava tendo um surto, e eles fecharam a porta da empresa. Os funcionários têm que ficar de quarentena dentro da empresa, não podia nem sair para ir para casa. A partir de agora ninguém sai daqui. Aí o pessoal começou a fugir. Começaram a pular pela janela, fugir da empresa e fugindo do Estado, tentando sair. E lá na China, é um país comunista, diferente daqui, você não consegue passar de um estado para o outro, você pega seu carro e sai do estado. Não. Tem guardas. Você tem que explicar por que você está saindo do estado. Então você tem que burlar essa vigilância toda. É como se você estivesse saindo do país ilegal. É tudo controlado. No país comunista, é tudo controlado. Então você não pode simplesmente cruzar a fronteira e ir embora para outro estado, não. Então o pessoal estava fugindo como se fosse bandido, porque senão eles iam ter que ficar presos dentro da empresa. E tipo assim, suponhamos que eles estivessem presos dentro da empresa e houvesse uma contaminação na empresa, morreria todo mundo lá dentro. Por isso que estava fugindo. Entende? Então vamos orar, né, para que a pandemia de fato seja extirpada, né, não volte esse momento ruim da humanidade, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, vivermos a palavra que pregamos, a palavra que lemos. Nos ajude, em nome de Jesus. Em nós mesmos não há força alguma, em nós mesmos não há nada que favoreça que a tua palavra floresça em nós, mas no teu Espírito há. E nós pedimos que o teu Espírito haja nesse sentido. Leve-nos em paz para os nossos lares, perdoe os nossos pecados. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.